Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. O Coveiro e a Assombração do Cemitério de São Paulo. O Cemitério da Consolação, um dos mais antigos e famosos da cidade de São Paulo, é conhecido não apenas por sua arquitetura imponente e pelos túmulos de personalidades históricas, mas também por suas lendas sombrias. Entre os funcionários do local, circulam histórias de aparições, vozes misteriosas e sensações inexplicáveis. No entanto, nenhuma dessas histórias é tão perturbadora quanto o relato de João, um coveiro experiente que trabalhou no cemitério por mais de 20 anos. João era um homem simples, de poucas palavras, mas conhecido por sua dedicação ao trabalho. Ele sempre dizia que os mortos mereciam respeito e que, enquanto ele estivesse por perto, nenhum túmulo ficaria mal cuidado. Ele conhecia cada canto do cemitério, cada árvore, cada estátua e cada lápide. Mas em uma noite fria de inverno, algo aconteceu que mudou sua vida para sempre. Era por volta das 23 horas e o cemitério estava silencioso, como de costume. João fazia sua ronda noturna, uma tarefa que ele realizava com cuidado, mesmo depois de tantos anos. A lua cheia iluminava os caminhos de pedra, criando sombras longas e sinistras entre os túmulos. Ele estava acostumado com o silêncio, mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava mais pesado e uma névoa fina começou a se formar no chão. Foi então que ele ouviu passos, claros e distintos, como se alguém estivesse andando atrás dele, mantendo uma distância precisa. João parou e olhou para trás, mas não viu ninguém. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Afinal, o cemitério era um lugar silencioso. E sons podem parecer mais assustadores do que realmente são. Ele continuou sua ronda, mas os passos persistiam, agora mais próximos. Novamente ele se virou, e foi então que a viu. Uma figura vestida de branco, flutuando entre os túmulos. A silhueta era humana, mas algo estava errado. Ela não tocava o chão. Seus pés pairaram alguns centímetros acima da terra e seu rosto estava coberto por um véu branco que balançava suavemente com o vento. João congelou. Ele tentou se mover, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A figura começou a se aproximar lentamente, sem fazer nenhum som, exceto por um sussurro quase imperceptível. João, seu nome ecoou no ar, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. A voz era suave, mas carregada de uma tristeza profunda, como se estivesse chamando por ele há séculos. João finalmente conseguiu se mover e, instintivamente, começou a andar em direção à figura. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo, mas sentia que não tinha escolha. Conforme se aproximava, o frio se intensificou. Era um frio que penetrava os ossos, como se o inverno tivesse se concentrado naquele único ponto. A figura parou diante de um túmulo antigo, cuja lápide estava coberta de musgo e rachada pelo tempo. João olhou para a lápide e leu o nome: Maria das Dores, 1892-1910. A figura apontou para o túmulo e em seguida desapareceu, deixando apenas uma névoa fria no ar. João ficou parado por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. Ele não conseguia explicar o que viu, mas sabia que não era fruto de sua imaginação. No dia seguinte, ele decidiu investigar o túmulo. Após algumas horas de pesquisa nos registros do cemitério, ele descobriu a história de Maria das Dores. Maria era uma jovem que havia morrido tragicamente em 1910, aos 18 anos.
Segundo os registros, ela foi enterrada no cemitério da Consolação após uma morte misteriosa. Diziam que ela havia sido vítima de um amor não correspondido e que, em seu leito de morte, jurou que nunca deixaria o cemitério. Alguns funcionários mais antigos contavam que, nas noites de lua cheia, era possível ouvir seu choro ecoando entre os túmulos. João nunca mais foi o mesmo após aquela noite. Ele continuou trabalhando no cemitério, mas sempre evitava passar perto do túmulo de Maria das Dores. Ele nunca mais viu a figura de branco, mas em noites frias de inverno, ele ainda ouvia sussurros distantes e sentia aquele frio intenso, como se Maria ainda estivesse por perto, esperando por algo ou por alguém. E às vezes, quando a lua está cheia, visitantes do cemitério juram ter visto uma figura vestida de branco flutuando entre os túmulos, sussurrando um nome que ninguém consegue entender. Essa história, baseada em relatos reais de funcionários de cemitérios, é um lembrete de que, às vezes, os mortos não descansam em paz. E em lugares como o Cemitério da Consolação, o passado pode nunca ser esquecido. A maldição do túmulo do cemitério do Rio de Janeiro. O cemitério de São João Batista, localizado no coração do Rio de Janeiro, é um lugar repleto de história e mistérios. Entre seus muros repousam figuras ilustres e pessoas comuns, mas também escondem segredos sombrios que poucos ousam desvendar. Carlos, um coveiro experiente que trabalhava no local há mais de uma década, era conhecido por sua coragem e dedicação. Ele já havia visto de tudo, desde funerais luxuosos até sepultamentos precários de pessoas esquecidas. No entanto, nada poderia tê-lo preparado para o que ele descobriu em uma noite fatídica. Era uma noite quente e úmida, típica do verão carioca. O céu estava encoberto e uma chuva fina começava a cair, criando uma névoa úmida que envolvia o cemitério. Carlos estava cavando uma nova sepultura em uma área mais antiga do cemitério, onde os túmulos datavam do século XIX. Ele já havia cavado ali antes, mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava pesado e o silêncio era quase opressivo, como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração. Foi então que ele ouviu: "Socorro!" A voz era baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazê-lo parar. Carlos olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ele pensou que poderia ser sua imaginação, talvez o cansaço do dia de trabalho. Respirou fundo e continuou cavando, mas a voz voltou, mais forte desta vez. "Socorro, por favor." Dessa vez, Carlos não teve dúvidas. Alguém estava pedindo ajuda. Ele deixou a pá de lado e começou a procurar, mas o cemitério estava deserto. A única luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada em um poste próximo. Ele estava prestes a voltar ao trabalho quando sua pá bateu em algo sólido, diferente da terra úmida que ele estava cavando. Curioso, ele começou a remover a terra com as mãos e logo descobriu que havia um caixão antigo enterrado ali. A madeira estava apodrecida e as taxas enferrujadas. Carlos hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Ele levantou a tampa do caixão e, para seu horror, encontrou ossos humanos e uma corrente quebrada, como se alguém tivesse sido acorrentado dentro do caixão antes de morrer. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele nunca tinha visto nada parecido. Ele estava prestes a fechar o caixão quando ouviu um gemido baixo vindo de dentro do túmulo. Ele recuou, quase perdendo o equilíbrio. O som era inconfundível. Era um gemido de dor, de alguém que sofria há muito tempo. Desde aquela noite, Carlos nunca mais foi o mesmo. Ele tentou esquecer o que viu, mas todas as noites, ao passar perto daquele túmulo, ele ouvia os mesmos gemidos. Eles eram baixos, mas persistentes, como se a alma presa naquele caixão estivesse implorando por libertação. Carlos começou a evitar aquela parte do cemitério.
mas os gemidos pareciam segui-lo, ecoando em sua mente, mesmo quando ele estava longe dali. Ele decidiu investigar a história por trás daquele túmulo. Após dias de pesquisa nos arquivos do cemitério, ele descobriu que no final do século XIX, um homem chamado Eduardo havia sido enterrado ali. Eduardo era um escravo que havia sido acusado de um crime que não cometeu. Como punição, ele foi acorrentado e enterrado vivo, e sua alma nunca encontrou paz. Carlos tentou contar sua história para os outros funcionários do cemitério, mas muitos riram, achando que era apenas mais uma lenda urbana. No entanto, alguns dos mais antigos confirmaram que já haviam ouvido histórias semelhantes sobre aquele túmulo. Diziam que, em noites de lua cheia, era possível ver uma figura fantasmagórica acorrentada, vagando entre os túmulos, procurando por justiça. Carlos nunca mais cavou naquela área do cemitério. Ele se aposentou pouco tempo depois, mas os gemidos nunca o deixaram. Até hoje, visitantes do cemitério de São João Batista juram ter ouvido vozes e gemidos vindos de um túmulo antigo. E alguns até afirmam ter visto uma figura acorrentada, flutuando entre as lápides, como se ainda estivesse presa à terra. Essa história, baseada em relatos reais de cemitérios antigos, é um lembrete de que algumas almas nunca descansam em paz e que o passado pode voltar para assombrar os vivos. A mulher de preto do cemitério de Minas Gerais. No coração do interior de Minas Gerais, escondido entre colinas e matas fechadas, existe um pequeno cemitério cercado por lendas e mistérios. O local, conhecido como Cemitério de São Miguel, é um lugar tranquilo durante o dia, mas à noite dizem que coisas inexplicáveis acontecem. Antônio, um coveiro que trabalhava lá há anos, era um homem simples e cético. Ele não acreditava em fantasmas ou assombrações, até a noite em que encontrou a mulher de preto. Era uma noite fria e silenciosa, com a lua quase cheia iluminando o cemitério com uma luz prateada. Antônio estava realizando um enterro tardio, algo que ele fazia com certa frequência, já que a comunidade local era pequena e os funerais muitas vezes aconteciam no final do dia. Ele cavava a sepultura com cuidado, o som da pá cortando a terra úmida, ecoando pelo cemitério vazio. Foi então que ele sentiu uma presença. Antônio parou por um momento e olhou ao redor. Ele não via ninguém, mas tinha a nítida sensação de que estava sendo observado. Ele sacudiu a sensação e continuou cavando, mas logo ouviu um som suave como o farfalhar de um vestido. Quando ele ergueu os olhos, viu uma figura ao longe, perto de uma árvore antiga que marcava a borda do cemitério. Era uma mulher vestida de preto, com um vestido longo e elegante que parecia pertencer a outra época. Ela estava parada, imóvel, observando-o com uma intensidade que fez o sangue de Antônio gelar. Ele tentou chamá-la, mas sua voz sumiu no ar. A mulher não respondeu. Apenas continuou a olhar fixamente para ele. Antônio, embora assustado, decidiu se aproximar. Ele deixou a pá no chão e caminhou em direção à figura, mas a cada passo que dava, a mulher parecia ficar mais distante. Quando ele finalmente chegou ao local onde ela estava, ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. No entanto, no chão, ele viu algo que o deixou ainda mais perturbado. Pegadas. Eram pegadas claras, como as de uma mulher usando sapatos elegantes. Mas elas simplesmente paravam no meio do caminho, como se a mulher tivesse evaporado no ar. Antônio olhou ao redor, mas não havia sinal dela. O silêncio do cemitério era absoluto e o frio da noite parecia ter se intensificado. Ele voltou para terminar o enterro, mas mal conseguia se concentrar. A imagem da mulher de preto e as pegadas que sumiam no ar não saíam de sua mente. Quando ele finalmente terminou, ele olhou mais uma vez para o local onde a mulher estivera. A árvore antiga estava lá, mas as pegadas haviam desaparecido, como
se nunca tivessem existido. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ele contou o que aconteceu para sua esposa, mas ela apenas riu, dizendo que ele estava cansado e imaginando coisas. No entanto, nos dias seguintes, Antônio começou a notar coisas estranhas. Ele ouvia passos atrás de si quando estava sozinho, no cemitério, e às vezes via uma sombra se movendo entre os túmulos. Ele nunca mais viu a mulher de preto, mas a sensação de que ela ainda estava lá, observando-o, nunca o abandonou. Antônio decidiu investigar a história do cemitério. Ele descobriu que décadas atrás, uma mulher chamada Isabel havia sido enterrada ali. Isabel era uma jovem que havia morrido tragicamente no dia de seu casamento, vítima de uma febre repentina. Ela foi enterrada com seu vestido de noiva, que era preto, uma tradição antiga na região para simbolizar luto. Diziam que sua alma nunca encontrou paz e que ela vagava pelo cemitério à procura de seu noivo perdido. Antônio nunca mais trabalhou à noite após aquela experiência. Ele se aposentou pouco tempo depois, mas até hoje os moradores da região juram que em noites de lua cheia é possível ver uma mulher de preto vagando entre os túmulos do cemitério de São Miguel. Alguns dizem que ela ainda está procurando por algo ou por alguém que nunca encontrará. O desafio na capela funerária. No sertão do Nordeste, há um cemitério abandonado que os moradores locais evitam até durante o dia. Conhecido como Cemitério de Santa Luzia, o local foi construído no século XIX e, desde então, acumulou histórias de assombrações e eventos inexplicáveis. A capela funerária, no centro do cemitério, é o epicentro dessas lendas. Dizem que, à noite, é possível ouvir cantos fúnebres e ver sombras dançando nas paredes. Ninguém se atreve a entrar lá depois do pôr do sol. Ninguém, exceto José. José era um coveiro conhecido por sua coragem e ceticismo. Ele trabalhava no cemitério há anos e sempre ria das histórias de fantasmas que os colegas contavam. Para ele, eram apenas lendas criadas para assustar os mais novos. Certa noite, durante uma reunião após o trabalho, seus colegas decidiram testar sua coragem. "José, você é tão corajoso, né?" disse um deles com um sorriso malicioso. "Então, por que não passa a noite na capela funerária? Se você aguentar até o amanhecer, a gente paga uma rodada de cerveja para o resto da semana." José riu, mas aceitou o desafio na hora. Ele não acreditava em fantasmas e via aquilo como uma oportunidade fácil de ganhar algumas bebidas de graça. Pegou um cobertor, uma lanterna e um pouco de comida e se dirigiu à capela funerária assim que o sol se pôs. A capela era um lugar sombrio e decadente. As paredes de pedra estavam rachadas e o teto tinha buracos por onde a luz da lua entrava, criando padrões estranhos no chão. No altar havia uma estátua de Santa Luzia, mas seu rosto estava desgastado pelo tempo, dando-lhe uma aparência quase sinistra. José arrumou um canto para se acomodar, acendeu a lanterna e sentou-se no chão frio. No início, tudo estava tranquilo. Ele comeu um sanduíche, fumou um cigarro e até riu da situação. Mas, à medida que a noite avançava, o silêncio começou a pesar. O vento uivava do lado de fora e os galhos das árvores batiam nas janelas quebradas, criando sons que pareciam sussurros. Foi então que ele ouviu. Um canto baixo e melancólico, como um coral distante, começou a ecoar pela capela. José olhou ao redor, mas não viu ninguém. O som parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele tentou se convencer de que era apenas o vento, mas a melodia era clara e distinta, como um hino fúnebre. "Quem está aí?" ele chamou, tentando disfarçar o medo na voz. Ninguém respondeu, mas o canto continuou, agora mais alto. José começou a sentir um frio intenso, como se o ar dentro da capela tivesse congelado. Ele apontou a lanterna para as paredes e viu algo que o fez congelar.
sombras se movendo, como se pessoas estivessem dançando ao redor dele. As sombras não tinham forma definida, mas pareciam humanas, e seus movimentos eram lentos e sinuosos. José tentou se levantar, mas suas pernas pareciam presas ao chão. As sombras se aproximaram, e o canto fúnebre se tornou ensurdecedor. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar, mas a sensação de que algo ou alguém estava tocando seu ombro o fez gritar. "Chega!" ele berrou, levantando-se de um salto. "Eu desisto!" Ele correu para a porta, mas ela estava trancada. As sombras agora cobriam as paredes inteiras, e o canto parecia vir de dentro de sua própria mente. José bateu na porta com todas as forças, gritando por ajuda, mas ninguém veio. Ele se virou e viu a estátua de Santa Luzia no altar, seus olhos vazios parecendo fixá-lo. Foi então que ele desmaiou. Ao amanhecer, os colegas de José foram até a capela e o encontraram caído no chão, em estado de choque. Ele estava pálido, suando frio e balbuciando palavras desconexas. Quando finalmente se recuperou, ele jurou nunca mais pisar naquele lugar. Ele contou o que havia acontecido, mas muitos duvidaram, achando que ele havia imaginado tudo. No entanto, desde aquela noite, José nunca mais foi o mesmo. Ele deixou o trabalho no cemitério e mudou-se para outra cidade, mas até hoje ele evita falar sobre o que viu naquela capela. E nas noites de lua cheia, os moradores locais juram que ainda é possível ouvir cantos fúnebres vindos do cemitério de Santa Luzia, como se as almas daqueles que ali repousam nunca tivessem encontrado paz. Essa história, baseada em lendas, locais e relatos de assombrações, é um lembrete de que alguns lugares guardam segredos que nunca devem ser perturbados.